Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo macro aqui do Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Todo domingão temos vídeo macro, geralmente eu acoplo ali com a Itaúsa. Nesse domingo, dia 18, faço diferente, né? Segmentei, falei sobre a Itaúsa em um conteúdo, hoje 6 da matina, e agora à noite, por volta aí das suas 7, 8 horas da noite, temos o vídeo macro separado, pessoal. Fiz isso porque tivemos temporada corporativa, a Itaúsa reportando resultado, primeiro semestre. Tese de investimento da Itaúsa, então, requeriu ali 20 minutinhos de cornetagem sobre ela. Esse vídeo, então, é o que geralmente nós temos no domingo de manhã, mas especificamente aqui no Clube dos Dividendos, nesse domingo, eu segmentei, foi para a noite. Então, deixe seu comentário se você até preferiu esse vídeo pela noite, tá? Quais serão as pautas, pessoal? Dólar, câmbio, Ibovespa, muito sobre Ibovespa, alocação em renda variável versus alocação em renda fixa, riscos envolvendo quantitativo com market breadth, PL, preço-lucro do Ibovespa, rentabilidade no longo prazo, BOVA, e aqui o BOVA 11 para quem está Zé Vendinha, pessimista, como montar estruturas aí de opções, né? o que olhar, quais são os strikes que eu posso auxiliar vocês e trazer, obviamente, nosso parceiro que é a Jumba de opções, e aí cenário mais de curva de juros, inflação, juros real, então a gente vai falar sobre curva DI, sobre Selic, inflação, sem dúvida nenhuma. E vamos cair no Small 11, os principais riscos aqui para agosto, e por fim, eu vou comentar bastante sobre o mapa de calor e finalizo o vídeo aqui com vocês, certo? Então essas são as pautas, pessoal, para tentar trazer para vocês o calendário econômico, que eu também não comentei, para a semana que vem, o que é o projeto de riscos e oportunidades para a semana que vem, o cenário para renda variável e renda fixa, e uma prestação de contas sobre a semana passada. Bem importante, estamos caminhando aí para a segunda quinzena de agosto, já estamos, né? Hoje é dia 17, vai ao ar dia 18 de agosto. Vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui com o dólar, o câmbio. Eu tenho dado mais atenção para o câmbio, até pela volatilidade dele. Então, há 2 semanas, o cenário então é o laranjinha aí desse gráfico para vocês. Basta voltarem aos vídeos da Itaúsa de domingão, vocês vão ter ali sempre os impactos do câmbio ao longo das pautas do vídeo. Então, a pausa de 2018 é o novo cenário aqui, é o cenário recente, né, de junho para cá, julho para cá, do câmbio. Pois bem, pessoal, por hora está comportado. Então, qual é o cenário, qual que é o ciclo de preços de apreciação do dólar frente ao real, onde eu busquei na história para tentar rimar e não repetir, mas rimar com o presente e o futuro próximo, tá? 14,75 da Dilma lá em 2015, tá? De juros, fez o dólar despencar. E aí nós tivemos lá em 2017, 18, início de cortes e outras tantas variáveis que fizeram que o dólar ganhasse força, né? Uma delas foi trade war, né? As barreiras do Trump, protecionismo, fortalecimento do dólar, várias interferências nós tivemos aqui da maneira pela qual nós tínhamos como normal para a economia global e, bum, o dólar se fortaleceu, mesmo com a gente, por exemplo, fazendo reforma da Previdência, o teto dos gastos, o dólar em 2017 e 2018 disparou. Essa disparada do dólar, pessoal, nós também tivemos recentemente algo parecido, tá? Que foi ali no primeiro trimestre de 2024. O segundo tri de 2024 foi mais por motivos tupiniquins que a gente sofreu no câmbio, tá? Nós tivemos ali ajuste do déficit, tá? Então reajuste para zero e não superávit mais, um ajuste na verdade do superávit para uma neutralidade, tá? Isso trigou algumas expectativas ruins para o mercado e bateu muito na curva de juros e no dólar. Petrobras, tivemos alguns imbróglios ali bem grandes e mais recentemente aí a corrida por saber o tamanho do contingenciamento e bloqueio. Bom, tudo veio, bloqueio, contingenciamento veio, tá? Em agosto, um dos principais riscos é a PELO, a gente vai falar logo, tá? Até o final do mês tem que ser entregue o orçamento para 2025, mas todo o desenrolar desse primeiro semestre, pessoal, culminou por um movimento do dólar atualmente muito parelho com 2018. Então, Brunão, qual que é o cenário do câmbio para 2024, terceiro trimestre, já que estamos falando aí para a direita do gráfico, tá? É o cenário que nós tivemos ali em 2018, uma pausa de câmbio. Por que pausa de câmbio? Temos uma corrida eleitoral nos Estados Unidos mais apertada do que se imaginava, então isso traz algumas incertezas, mas o Trump trade, né, o trade da eleição do Trump, ele é mais pró-dólar. O trade de uma corrida eleitoral mais equilibrada, entre a Kamala e ele, é um dólar mais estável. Tá? Nós tivemos também o auxílio de alguns dados econômicos dos Estados Unidos mais fracos, fortalecendo moedas emergentes, por exemplo. Então, 2 pontos ali para o dólar um pouquinho mais fraco. O terceiro ponto, e esse ponto é fundamental,
foi como o iene japonês se comportou ao longo das últimas 2 semanas. Tá? E isso tem vídeo separado aqui no canal, porque demanda um conteúdo específico para falar sobre carry trade, que as pessoas se financiavam em iene e se financiam ainda porque esse trade voltou, tá? E compravam Fed Funds, compravam CDI, compravam peso mexicano ali em algum título. Tá? Então financiava-se em juros zero no Japão para aplicar em juros super forte nos emergentes e recentemente também em Europa e Estados Unidos. Pois bem, todos esses plays, pessoal, todas essas jogadas, vamos assim dizer, todas essas cartadas, esses acontecimentos, esses eventos, fizeram com que o dólar se desvalorizasse no curto prazo. Dados econômicos mais fracos que o esperado, tá? Corrida eleitoral mais apertada, iene ganhou força recentemente e emergentes sem problema de tese econômica. Brasil, especificamente, não temos na atividade econômica um pepino. Então valoriza-se, tá, o real no curtíssimo prazo por variáveis externas e também internas. Tá? Quem não ajuda muito aqui é a nossa inflação, mas o BC, na semana passada, fez o favor de ter uma ata muito dura e entrevista, semana retrasada, e entrevistas de Galípolo e Roberto Campos também bastante duras, até colocando na curva um aumento de juros em setembro. Então, nós aqui via política monetária também tivemos um tom rock e uma precificação e uma comunicação de que, olha, a gente pode erguer juros em setembro, fazendo com que o CDI fique ainda melhor, tá? Mais robusto, juro real maior, então fortalece o real. Então a gente teve um sossego no fiscal que termina agora, pessoal. Até aproximadamente quinta-feira que vem a gente tem um sossego. Muito provavelmente de quarta, quinta-feira que vem a gente vai começar a ter já nas mídias financeiras a discussão do orçamento, a discussão do relatório de despesas e receitas do Ministério da Fazenda, para saber se a gente tem que fazer mais contingenciamento. Então o fiscal será cobrado em breve. Mas eu acredito que segunda, terça e talvez até quarta dessa semana aqui, um certo sossego, e esse play, né, esse trade de dólar bobão, tá? E a rotação acontecendo para países emergentes, bolsas à máxima, etc., deve continuar dançando. Um pouco mais lento do que foi essa subida forte da bolsa e um pouco mais lento do que foi essa queda forte do dólar, mas essa dança deve continuar. Eu já digo ao longo do vídeo quando que ela pode começar a mudar e é um dos riscos para agosto. Tá? Então, o cenário que eu tenho para o dólar, para finalizar o câmbio, é esse aqui, pessoal, de queda / estabilização, à espera de um próximo ciclo, que pode ser de alta do dólar ou pode ser de queda do dólar. Então, a gente deve fazer, tá, algo muito próximo, tá? É isso que eu imagino, e dando nome aos bois, ou precificação ao dólar, tá? O 5,54 para a semana tem características de teto, tá? E o 5,38 de piso, 5,32, 5,27, 5,271,5 ali é o final dessa quedinha que eu vejo nesse curtíssimo prazo, terceiro trimestre. Tá? Então 5,54 eu gostaria muito que o câmbio não avançasse. Tá? Então esse é meu teto para a semana, gostaria muito que ele fosse, que ele se mantivesse. Tá? E os 5,38, 5,32, 5,27 são os pisos. Tá? Mimificando aqui ou rimando, não repetindo exatamente o que fizemos em 2018. Tá? Então essa é a característica que eu vejo aqui do câmbio, essa é a característica que eu vejo para o câmbio. Certo, pessoal? Uma leve pausa, um sossego nesse terceiro tri, tá? E aí o quarto tri a gente vai calibrando conforme dados chegam. Então se eu acho que o dólar vai ficar meio bobão, lateral / queda, sobra-se ali um pouquinho de expectativa de queda da inflação via IGPs, sobra um pouquinho de expectativa também de valorização de bolsa, por que não? Já que o câmbio está tranquilo, né? É um fator ali de preocupação. Tá? Então vamos ficar a depender de commodities, já que a temporada do segundo trimestre, quem acompanha resultado, viu que foi formidável. Tá? Tirando ali algumas empresas específicas, como por exemplo Natura, foi muito mal. Tá? As locadoras foram muito mal. Locadora de carro, Localiza, por exemplo, foi um resultado ruim. Tá? Tirando algumas teses micro, tá? Na maioria, tá? O Ibovespa foi bem, mesmo com juros altos, mesmo com a inflação voltando, mesmo com a alta do dólar, o Ibovespa conseguiu ir muito bem. Então, assim, no doméstico, ok, vamos falar sobre small caps já. Qual que é o risco desse gráfico aqui, pessoal? Commodities. Commodities é um pepino. Eu acabei de falar para vocês que o câmbio se apreciou, o real frente ao dólar, por causa de dados mais fracos econômicos dos Estados Unidos. Tá? Ótimo. Então o câmbio deu uma sossegada, a curva de juros por lá também deu uma sossegada, por causa de dados mais fracos. Só que esses mesmos dados mais fracos também corroboram com uma queda mais abrupta
das commodities. Minério de ferro muito ligado à China, mas também petróleo. É um play ocidental ali. Petróleo cedeu bastante, tá? Caiu, finalizou a semana caindo. Então, o grande risco de agosto/setembro é commodities. Beleza, pessoal? E aí, eu falo para você que é Zé Vendinha e acompanha os meus vídeos, deixa eu sair frente do gráfico e já acompanha meus vídeos há um tempo, né? Você sabe que se você tá Zé Vendinha, você necessariamente tem que estar acreditando em um ciclo econômico ruim, tá? Ou seja, uma desaceleração mais continuada, recessão ou não, outros 500, tá? Mas dados ruins de China e Estados Unidos até esse final de ano podem segurar o Ibovespa, porque as commodities, Petro e Vale, não vão performar muito bem, tá? Então você que está vendedor, você está aqui, ó, nesse cenário, tá? Que até a gente chegou a romper máxima histórica, mas crau, tomou uma pancada para baixo. Então, nesse momento, pessoal, a gente está tentando romper, até rompemos, mas não fechamos, né? Acima da máxima histórica. Ou seja, é a semana mais importante de se acelerar ou diminuir de vez aplicações em renda variável. Então, nós acertamos, por exemplo, de que nesse meio de ano, entre maio, junho e julho, agosto também foi até uma surpresa, nós iríamos em renda variável bater renda fixa, de longe. Boa parte da sua small cap, de small caps e de ações, aí, tirando commodities, você bateu o CDI, o IMAB. Agosto, em tese, mês do desgosto, por causa de commodities, por causa também da nossa peloa, estamos bem. Né? Tivemos um sopro favorável aí e uma alta considerável. Agora vamos lá. É importantíssimo na parte técnica, mas também ancorado ao macro, commodities, que nós tenhamos dados econômicos fortes nos Estados Unidos a partir de agora. Não gostaria de ver dado fraco. Tá? E um play de inflação voltando no mundo, minimamente. Não no Brasil. No Brasil nós já estamos, tá? Mas no mundo, né? China voltando a crescer, PMIs, vendas do varejo, mundo afora aí, tá? A gente volte a ter um bom movimento, bons dados. Então agora a gente não está mais contraintuitivo em relação a dados econômicos. Dado bom é bom, ponto final. Dado ruim não vai ser muito legal, tá? Não vai ser muito legal para o Ibov commodities. Para bancos e small caps, não. A gente está muito bem, obrigado ainda, certo? Então é só segmentar o Ibovespa aí. O principal risco são commodities, é o IMAT. Tá? Bom, no Ibov, pessoal, necessariamente em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, segundo a minha análise técnica, a gente não pode ceder abaixo do 127.300. Então, 127.300, se você me perguntar, você que está Zé Vendinha aí, qual que é o alvo saudável de uma queda depois de um agosto super forte, de um julho super forte? Tá? É 127.331. Tá? E para cima, quando eu começaria a olhar uma compra de put, por exemplo, com o cenário Zé Vendinha, já que nós não seguramos no 120 na máxima histórica, a gente já rompeu. Então, o primeiro cenário do Zé Vendinha já foi, tá? Já errou, teria que ter estopado, ou tá, de repente, vendo a sua put que você comprou virar pó. Mas se foi uma put longa, como eu falei, você tem muita chance ainda de ganhar dinheiro se, de repente, o próximo alvo do Ibovespa, 138.632, já é de expansão, máxima histórica. 141, 142, 144, que é o principal, né? 144.200 ali é o principal que eu tenho. Esse cara a gente pode ter como máxima desse terceiro trimestre, enquanto não se decide ainda quem é o presidente dos Estados Unidos, tá? Enquanto não temos dados suficientes para falar que é recessão ou soft landing, por exemplo, a gente tem tudo aí para o Ibovespa passar, pelo menos bater o CDI, né? Remunerar o CDI no ano, por volta lá dos 144, 143, de acordo com o fechamento de dezembro, tá? Então, esses são os alvos do Ibovespa. É uma semana muito importante para análise técnica, pessoal. Semana que vem é a próxima, fechamento de mês principalmente. O fechamento da semana ficou elas por elas, pessoal. A gente rompeu a máxima, mas fechou abaixo da máxima histórica. Então, não foi ali um rompimento confirmado. Eu, Bruno Mazzoni, como sou otimista, e vocês já sabem disso aqui, estou otimista, na verdade, né? Esse é o cenário aqui que eu tenho, né? De 2016, por exemplo. Um cenário de expansão de negócio. Por isso que eu não quero ver o Ibovespa retornar abaixo do 127.300. Até lá é oportunidade, principalmente esse ponto específico. Agora, abaixo do 127.330, pessoal, eu vou muito provavelmente argumentar com vocês que está sendo tradeado recessão ou um ciclo muito ruim para as commodities. E aí a gente vai ter 2011 como o cenário mais provável, tá? E aí é compra de put longa, você comprou mesmo com strikes no BOVA lá de 128, 130, por exemplo, você se deu bem. Tá? Eu vou falar já do BOVA para vocês. Tá? Aliás, não, vou falar depois. Vou primeiro trazer a parte quantitativa, olhando para agosto, alocador mensal, como nós somos, boa parte aqui do canal eu sou pelo menos. Agosto, pessoal, é um mês que o aporte a mercado é menor. Eu aportei semana passada, tá? Principalmente fundos imobiliários, um ETF, o NDIV lá, e poucas ações da minha carteira. Tá? Então, assim,
menor aporte. Não estou lançando call, porque não estou tão pessimista com o momento atual. Quero um pouquinho mais de alta. Quero um pouquinho mais de fôlego para começar a lançar call, seja na Itaúsa, seja na Multiplan, seja em todos os ativos que eu tenho, ou necessariamente é que eu não tenho posição no BOVA, né? Mas posso comprar put no BOVA. Ainda não comprei. Tá? Ainda acho que vai ficar mais barato, porque vamos subir mais um pouquinho. Até quarta-feira que vem eu acho que a gente ainda tem fôlego. Tá? Quinta tem um dado do Japão, que aí eu vou mostrar para vocês que é um dado importante. Pela primeira vez, o Japão vai ficar nos holofotes aí. No Market Breadth, pessoal, nós temos ali um pouquinho de fôlego também. Tá? Não estamos sobrecomprados, não estamos no vermelho, aqui nenhuma das médias foi no vermelho. Então o Brunão também tem um pouquinho do amparo do indicador que eu mais utilizo aqui, que ele ainda pode chegar, tá, no vermelhinho. Tá? Um cenário muito parelho com janeiro, onde nós tivemos no novembro, dezembro na máxima, aliviamos um pouquinho, e aí voltamos novamente a ficar sobrecomprado, e aí máxima histórica nós tivemos ali entre dezembro e janeiro. Data aqui para vocês, entre dezembro e janeiro, foi ali onde o Market Breadth deu a principal venda do Ibovespa. Nós podemos ter algo parecido, onde julho surfamos ali no sobrecompra, aliviamos bem, o que deu a oportunidade. Japão foi o principal aqui, né? Japão mais payroll, né? Foram dois dados aqui que fizeram com que nós tivéssemos uma política monetária e outro um dado econômico que fizeram assim enxugar aí dos ativos. E agora voltamos de certa maneira rápida, muito rápida, linha reta. E a gente tem mais um pouquinho, pessoal, de fôlego para continuar em linha reta. É isso que eu estou dizendo para vocês, mas esse é o meu cenário. Tá? O Market Breadth ainda não indica topo. Essa semana aqui, a gente abre a semana com segunda-feira com fôlego. Eu considero que terça também, quiçá quarta. A partir de quarta, a gente pode, de fato, marcar um topinho nesse Ibovespa. E para quem remunera a carteira, para quem é tático, etc., pode ter ali mais uma chance de comprar sua put longa para proteger as posições que você tem em ação para longo prazo. Beleza? Preço-lucro, pessoal, do Ibovespa está caro? Não. Essa alta fez com que ele chegasse aqui nos 9 vezes 9,76. Tá? A última atualização, 16/8. A fonte é o Oceans 14, tá? Oceans 14. Beleza? Quando que começa a me preocupar com esse cara aqui? O ciclo de commodities, pessoal, resultado das commodities, Petro, Vale, está chegando no seu fim de queda, tá? Então, via lucro, eu não vejo o preço-lucro do Ibovespa subir. Ou seja, as ações ficam no preço lateral e o lucro cai e logo o preço-lucro sobe. Eu não vejo esse cenário. Então, por isso que eu estou otimista. Por isso que eu acho que é igual 2016, ali, a precificação dos nossos ativos de risco. Porque a gente aguentou 2020, metade de 2021, 2022 com asterisco pro petróleo por causa das guerras. Mas ainda assim foi de queda, né? Não foi muito bacana ali as precificações depois da guerra, início da guerra Rússia e Ucrânia. 2023... E primeiro tri 2024 ali, meio migué para as commodities. Grãos está caindo faz muito tempo. A minério está caindo há muito tempo. O petróleo está caindo há muito tempo. E a gente começou a ver, Petrobras teve os não recorrentes, espero que todos estejam educados agora, né? Por isso que o mercado comprou Petrobras, porque o resultado veio bom e veio acima, parelho com o retrovisor do ano passado. A Vale veio melhor do que o retrovisor do ano passado. Semin, mesma coisa. Então a gente está começando a ver no lucro das principais empresas da Bolsa exportadoras, o lucro deixar de cair trimestre a trimestre, ano contra ano, e começar a estabilizar. Então, o preço-lucro no denominador, lucro, pessoal, é difícil imaginar que é para baixo. As small caps, pô, Brunão, estão voando. Né? As empresas domésticas que reportaram, a Magalu voltou a lucrar três trimestres seguidos. Não sei quem está indo muito bem, Fleury, Multiplan, com juros a 10,5 ainda. Então as small caps também têm, por incrível que pareça, pessoal, ainda pelo menos no macro, se você considera que 5% é o juros neutro, a gente está com 4,5, já vou falar no próximo slide, 4,5 de inflação, 10,5 de juros. Então 6%. A gente teria 1% ainda de corte de juros em algum momento, 2024, 25, 26, não sabemos. Tá? Bom, ali também tem um argumento para você acreditar, olha, elas aguentaram até agora, eu acho que o resultado de boa parte vai até melhorar. Então, se commodities estão chegando num patamar de fim de ciclo de queda e estabilização. Small caps podem ter mais argumento aí para serem compradas, por exemplo, porque essas sim sofreram bastante, né? O Small 11 não está na máxima histórica, nem o Trig 11. Então é difícil pela ponta do denominador acreditar assim, o Ibovespa vai ficar nos 138, 137 mil pontos atual. Só que lá em outubro, o lucro vai cair das empresas. Então, de 9 vezes 9,76, o Ibovespa vai saltar para 15. O lucro vai cair. Difícil, pessoal. Acho muito mais provável o preço inflar o preço-lucro, né, o indicador preço-lucro do Ibovespa. Ou seja, o Ibovespa subir.
de fato, tá? Um outro argumento também é que a bolsa está em máxima histórica agora, com o dólar a 5 ela vai fumar, a 5,50. Ano passado, novembro, dezembro, ele esteve na máxima, na mesma precificação, com o câmbio a 4,80. Tá? Então a bolsa está mais barata para o gringo, na mesma precificação de novembro e dezembro. Estou dando um argumento aqui de copo meio cheio, pessoal, mas esse do indicador preço-lucro é muito do cenário que você tem. Tá? O meu cenário é que é difícil imaginar a recessão nesse momento. Ponto. Com isso, os ativos cíclicos estão ali, uma Home da vida, a VEG nem vou falar, né? Tá voando. Uma Shoes, Fras-le, essas empresas, as indústrias aí estão todas, a Gerdau, etc., devem ter lucro trimestre começando a estabilizar a queda, porque está caindo desde, sei lá, 2022 pelo menos. Então é difícil imaginar que o denominador vai ser um inflator do preço-lucro. Tá? Eu acho que é muito mais o preço que vai fazer com que o preço-lucro venha. Para que região, pessoal? A gente começa a entender que o Ibovespa não está tão mais barato assim, tá? Ou não está barato, tá na média. 15 vezes lucro, tá? Vejam aqui linha vermelha, 15 vezes lucro, bem na meiuca aqui. Tá? Então o mais barato de todos os tempos praticamente foi 2002, 2003, eleição do Lula ali, né? Depois nós tivemos 2008, um bom desconto, tá? 2020 não foi necessariamente um bom desconto, foi justamente 10 vezes lucro, assim como foi também o impeachment ali, 10 vezes lucro, tivemos ali aquele momento. E agora a gente está a 10 vezes lucro, tá? 9,76. Então, até os 15, pessoal, você pode, ou pelo menos eu vou me direcionar muito mais a renda variável com carinho do que a renda fixa, tá? No caso das small caps, eu olho curva de juros, a gente já chega lá. O Ibovespa no longo prazo, 2003 para cá, pessoal, não bateu o CDI, não bateu também o IMAB. Então é sempre bom falar, Brunão tá com um copo meio cheio aqui, falando mais construtivo do que desconstrutivo pro Ibov, mas espera lá, renda fixa não morre, tá? Ponto final. Só isso que eu quero dizer. Porque no 2003 para cá, a seu IPCA+, rendeu mais do que o Ibovespa BOVA11, tá? E se você fazer uma brincadeira um pouquinho mais divertida, pelo menos na minha opinião, vamos ver se a gente tem aqui, temos o IDIV, colocar o índice de empresas pagadoras de dividendos, tá? Você vai ver que mesmo o IDIV não bateu o IMAB. Chegou mais próximo. O Ibovespa, só que o IDIV eu tenho aqui de 2011 só, infelizmente. 2011 para cá, o IDIV bate o CDI, mas não bate o IMAB, tá? Que é 317%. Então assim, tanto CDI como IMAB, pessoal, se a bolsa de repente estourar, fizer máxima, trás de máxima, tipo 2016, 17, 18 e tal, não acho que renda fixa morre, tá? Não vamos entrar nessa loucura, certo? Tudo sempre tem a sua porcentagem no portfólio, onde você e tempo, né, para você aumentar ou diminuir. BOVA, pessoal, então o strike do 28, se você comprou uma put longa, você tá vendo o negócio virar pó, mas como é longa, espera, seja paciente, né? Os próximos pontos de parada do BOVA são 134, 65, 137, 138, 143. O 143 é o principal dele, tá? Então, qual que é o melhor strike que eu vejo aí para a próxima compra de put? 143. Aonde que no curto prazo já pode parar essa alta? 134. Tá? 134. Eu não gostaria de ver o BOVA namorando abaixo do 123. Tá? O 123 acaba sendo ali uma precificação de você muito otimista, lado oposto, vendedor de put no caso. Tá? Então, não gostaria de ver o BOVA abaixo do 123. Quiçá abaixo do 128 com força, tá? Tem que ficar ali tretando para voltar a romper máximo. Então, pessoal, uma primeira tranche de venda não tá de compra de put, tá dando um calor, tá? Mas como eu falei, se você fez longo, né, o vencimento lá em dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem, segura as pontas e ainda pode balançar bastante essa roseira que atualmente é de alta. Eu tô mais otimista, por isso que eu não fiz nenhuma posição. Você que quer saber sobre posição de opções, pessoal, fazer o merchan da Jumba, porque é a nossa research parceira aqui de opções. Então, o Jumba você vai conseguir ter acesso a indicadores técnicos de opções para tomar decisão melhor, sem dúvida nenhuma. Tá? Vários indicadores. Put and Call Ratio, tem aqui o mapa de opções, tem o Market Gamma, etc. Acho que o principal para vocês é a research, tá? Para nós aqui do canal. Então, quem quer receber o peixe pronto já, eles têm aqui o Alpha, que é a research deles de opções, e vocês podem ter acesso aí a várias recomendações. Recomendações com risco zero, de quem só lança opção tipo eu, né? Dividendo sintético, etc. Mas também diversas outras, tá? Researches, recomendações e um canal no Telegram, especificamente. Então, se vocês logarem, deixa eu logar aqui rapidinho, se vocês logarem e clicarem lá na Research,
do Jumba, vocês vão ter acesso se carregar, né? A página expirou. Maravilha. Domingão, pessoal. Acho que tá descansando aqui o site da Jumba. Mas vocês vão ter acesso ali a várias iniciativas que eles têm de opções para cada perfil. Tá? Inclusive o meu vovô tem também lá uma research, especificamente uma newsletter e um grupo no Telegram especificamente só para lançamento de opções. Tá? E dividendo sintético, financiamento, etc. Bom, feito o merchan do Jumba, pessoal, deixa eu até tirar aqui. O QR Code está aqui embaixo e o nosso cupom é Clube dos Dividendos, tudo maiúsculo, tá? Vocês recebem um descontão lá na assinatura. Pessoal, o nosso juros é que eu falei para vocês. Estamos com o IPCA a 4,5, a 4,50, não a 4,45, me perdoem aqui. Tá? E a Selic é 10,50, então é 6%. Se você é muito pessimista com o Brasil, você vai ter um juros neutro acima de 6%, o que é cavalar. O Banco Central tem 5% como juros neutro. Então, o Banco Central está restritivo. E ele mesmo fala isso. Tá? Agora, devido à ancoragem, devido ao cenário externo, ele disse, olha, a gente pode subir um pouquinho mais de juros aqui. Com o Fed cortando em setembro, outro ponto para deixar o dólar mais fraco, né, o início de corte do Fed, tá? A gente pode ganhar aqui um fôlego para voltar a se discutir corte de juros, ou pelo menos a manutenção da Selic onde está a 10,50, pessoal, já vai ser suficiente. Um caveat, em nenhum momento pós-plano real, nós tivemos um ciclo de juros que começou a ser cortado, interrompido por alta. Tá? Então, todos os cortes que nós tivemos, os ciclos de queda da Selic, que é o preto aqui do gráfico, pessoal, todos os ciclos de queda, tá? Eles não tiveram uma escadinha ascendente depois da queda. Ou seja, a gente não teve uma escadinha que fez isso, ó, bum, e depois voltou a cair. Não. A queda foi interrompida por pausas. De 40 em 40 dias temos o Copom, né? Foi interrompida por pausa, como vocês estão vendo aqui, ó, por um platô. Em nenhum momento a gente voltou a subir, tá? Então vai ser inédito se o BC subir juros, beleza, pessoal? Então, assim, acredito que a maior parte das apostas está na manutenção. O Fed começa a cortar, a gente não corta. E aí o CDI vai ficar mais atraente ainda. Então é difícil dar muita força pro dólar, tá? Porque o CDI vai ficar melhor ainda. Tá? Se o Fed começar a cortar lá, nosso carry trade vai ficar mais atraente ainda. O Fed vai para 5, a gente continua 10,50. O Fed vai para 4,75, a gente continua 10,50. Então, juro real e a nossa inflação, se o dólar continuar a cair ou até estabilizar, pessoal, a inflação tende a ficar sossegada. Já passamos aí por 2 meses das enchentes, as cadeias já estão regularizadas aí, a gente deve ter alimento não sendo um pepino, porque os grãos não param de cair nas commodities. Então, a gente tem uma expectativa de dólar quieto, inflação quieta. A curva de juros aqui não cede o suficiente. Então a curva de juros, pessoal, é aquela coisa que também gera um alfa bom, né, para as small caps. Nossa curva não fechou, pessoal. Ela só parou de subir. Bolsa subiu na raça. As small caps estão subindo na raça, literalmente. Porque a curva de juros não tá, a Faria Lima não tá querendo fechar esse juro, tá? A Faria Lima que eu digo quem compra e vende, tá? Principalmente a curva curta, 2027. Não quer. Está em 11,50, pessoal. Então, em janeiro de 2027, segundo a Faria Lima, os investidores, vamos assim dizer, quem põe dinheiro e aposta, tá, acha que em 2027 a gente tem que subir os juros em pelo menos 1% em relação aos 10,50 atual. Então, a curva de juros ela não está dando ar da graça. Então, quando que eu vou ficar pessimista com a bolsa? Tá? Ou com as small caps, melhor dizendo? Aqui, ó. Quando a nossa curva de juros curta ceder para pelo menos a Selic atual, 10,50, a 10,75, vai. 10,65 é meu ponto técnico e 10,75. Tem chão, pessoal. Tem quase 1% de queda aí ainda da curva. Tá? Então, sua small cap é e continua sendo, tá, o principal potencial de ganho aí dentro de renda variável. Mesmo ela subindo, tem mais para subir, minha opinião. Commodities faz parte não de um potencial, tá? E sim faz parte aí de um risco para agosto. Deixa eu sair da telinha aqui. Faz parte de um risco para agosto. Seria a minha visão, tá? E aí, o que nós temos terça-feira? Que eu estou em cima aqui, né? Deixa eu sair e dar um zoom. Pessoal, calendário econômico. Quinta-feira, às 8h30 da noite, inflação no Japão. Importante para olhar curva de juros, para olhar a força do iene. A gente não quer o iene se valorizando. É ruim para câmbio, tá? Mundo afora. O principal financiador do mundo. Isso eu explico naquele vídeo de carry trade, tá? O vídeo que tem um ursinho aqui com a bandeira do Japão. Tá? Esse vídeo da Itaúsa eu também falo sobre carry trade, certo? Então convido a todos a assistirem aqui para entender o porquê que inflação subir no Japão não é bom para o mundo. E do lado direito aqui vocês estão vendo os gráficos de commodity. Do lado direito vocês estão vendo aí o petróleo, caiu bastante, tá? E o minério de ferro despencou. Então esses são os principais riscos. E lá no final do mês
nós temos a PELOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, que aí nós vamos saber quanto que o governo vai gastar ano que vem, se isso é crível ou não, se o orçamento é crível, é executável ou não. Ou se a gente vai ter que viver de mês em mês em corte, bloqueio e contingenciamento para cumprir o arcabouço fiscal, tá? Então é muito importante aqui vir um orçamento tranquilão. Tá? Brasília se esforçou no final de semana aqui, né, nessa treta entre judiciário, legislativo e um pouquinho do executivo também, embora o executivo tá mais tranquilão, tá? Mas mesmo assim a bolsa subiu, tá? Então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? PELOA até dia 31 de agosto tem que ser entregue, tá? Bom, finalizando o vídeo, pessoal, vou terminar aqui com o mapa de calor. E aí nós temos o que ainda bem eu chutei no começo do ano que seria, né? Que é bancos, performando muito bem. O novo minério é proteína animal, então cadê aqui os frigoríficos? Frigoríficos, performando muito bem, tá? Então, teses de investimento. Ambev, pessoal, boa oportunidade, na minha opinião, tá? Estou em Natura com venda de put, né? Depois de muita volatilidade aí, não tá fácil para Natura. Muito cuidado com Vale, tá? Vale e siderúrgicas. Pode ser aí um primeiro ano de queda forte para ela, tá? De alguns anos ruins. E Petrobras é a nossa Nvidia, né? Não pode ceder. Tem que namorar bastante a Petrobras e torcer aí para o petróleo ficar estável, é o que ela mais gosta. Utilidade pública. Temos oportunidades aqui sim, tá? Principalmente o CPFL, que sentiu aí as enchentes, né? Reportou aí alguns dados mais fracos por causa das enchentes, né? Então pode ser oportunidade ali. E no mundo de small caps, Embraer subindo 100%. No mundo das small caps, pessoal, aí é o stock picking, né? Quanto mais o Ibovespa sobe, mais crítico você tem que ser com a sua compra nas small caps, né? As teses vão voltar a importar. O micro vai voltar a importar logo, enquanto os juros não cai pelo menos para 10,65, né, na curva, eu acho que tem chance abundante nas small caps. Depois desse cenário, se ele se concretizar, aí já vai ser um pouquinho mais difícil. Certo, pessoal? Vídeo longo, 34 minutos. Poxa vida, me desculpe por esse tempão todo, mas eu espero que depois desse vídeo vocês tenham um pouquinho da minha compreensão dos desafios de agosto, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, principalmente, tá? Todo domingão de novo temos vídeos parecidos com o cenário macro. Esse aqui foi um pouquinho mais longo, porque eu dediquei somente a ele, né? Imagina se eu tivesse junto a esse vídeo, anexado aqui a análise da Itaúsa. Iria para 1 hora. Vocês iam dormir. Um ótimo finalzinho de domingo, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.